Tá certo então, né, gente? Estamos de volta, reloginho na tela aí, hora certa. Agora em Curitiba, 5 horas mais 9 minutinhos. É o programa Boa Tarde Curitiba, ao vivo para você, direto aqui dos estúdios da TV Transamérica, no bairro Vista Alegre das Mercês. Ok, gente? Doutora Natália, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Parabéns para o seu dia. Obrigada, Mário. Né? A doutora Natália, que em breve vai estar lá, ó. Eu fiz assim porque ela vai estar embalando 2, né? 2, exatamente. Tem 2 bebezinhos aí 2 dentro? Nenéns, aham. Que beleza, hein, doutora? Obrigada. Então, dia da gestante, parabéns. Muito obrigada. Doutora Natália Guazelli, advogada, hoje nós vamos conversar sobre direitos do consumidor. Doutora Natália, eu estava contando para você, fora do ar, queimou a CPU que eu uso lá em casa, né? Dos meus filhos lá, coisa e tal, né? E eu andei pesquisando aqui, tá meio caro, né? Certo. Enfim, aí eu fui lá na internet e encontrei uma CPU do jeito que eu quero por R$400. Claro, nossa, que diferença. Compro ou não compro, compro ou não compro, compro ou não compro, compro ou não compro, doutora? Veja bem, Mário, nesse caso eu sugiro que antes de adquirir, muito embora o preço seja muito atrativo, né? Doutora. Totalmente. Seja feita uma pesquisa sobre o vendedor. Então, por exemplo, você me confidenciou que era um determinado site de compra coletiva. Isso. Então, o que eu recomendo que seja feito? Que seja analisada a pontuação, né? As pessoas que já adquiriram daquela empresa ou daquele vendedor, feita uma classificação e verifique qual é a pontuação dessa pessoa específica. Estrelinhas, né? Isso. Exatamente. Tem como se fosse um termômetro, né? E daí, quanto mais verdinho estiver, é mais garantido. Mas o consumidor pode confiar naquela avaliação ali? Veja, ou ela tem como manipular aquilo lá? Na verdade, não, porque toda vez que a pessoa adquire desse determinado site, ela faz uma avaliação de como que foi a venda dela. Okay. Então, ela vai avaliar se o produto foi entregue, se o produto que foi entregue foi entregue nas condições adquiridas. Então, o vendedor não tem como bloquear o comentário positivo ou negativo? Não, ele não tem como. Eu comprei lá determinado vendedor pela internet, eu não gostei, vou lá e avalia. Toca o terror lá. Exatamente. Não, gostei, babá. Aquilo lá conta ponto positivo ou negativo. Exatamente. Para o vendedor. Só é necessário ter um pouco de cautela para não fazer comentários excessivos e não acabar virando contra, né, o consumidor a situação. Mas faz a avaliação dizendo que de repente o produto foi entregue com atraso ou não veio nas condições combinadas. Coisas inerentes à própria negociação que foi feita. Então, é bem importante também verificar se a empresa tem... Vamos supor que seja uma empresa, né? Se ela tem CNPJ, se ela... no próprio site indica qual é o endereço em caso de reclamação, justamente para quê? O produto não foi entregue, como é que o consumidor vai fazer para ir atrás dessa empresa? Geralmente, alguns sites eles fazem o estorno do valor pago e o consumidor não tem prejuízo. Agora, vamos supor que não consiga resolver dessa forma amigável, é possível ingressar com uma demanda judicial pedindo a devolução do valor. Bom, computador não tem segredo, né? Mas vai que eu compro e vem só a caixa ali. Tem que ter de quem cobrar, né? Muito bem, seguindo nessa linha de raciocínio, digamos que eu comprei. Certo. Liguei. Não funcionou. O que cabe a mim? Quais são os meus direitos como consumidor? Em regra, quando a compra é feita em local que não é o estabelecimento comercial, como o caso da internet, é possível o arrependimento em 7 dias. Né? Vamos dizer, chegou o produto, não era aquilo que não esperava, gostei, mesmo que funcione. Eu posso em 7 dias devolver sem ter que justificar o motivo. Vamos supor que a situação é diferente, o produto chegou e não funcionou, a empresa que comercializou, ela tem até 30 dias para consertar esse defeito. Ok, mas esse translado, porque eu vou ter que devolver o produto para o vendedor. O correto é que a empresa arque com esse custo. Pois é isso que promulga a lei? Exatamente. Que o custo sem custo para o consumidor. Exatamente. Daí o que aconteceu? A empresa não fez o reparo no prazo lá de 30 dias, o consumidor tem a faculdade de pegar o dinheiro de volta, substituir por um outro produto, né, de igual qualidade ou idêntico. Então, há formas de solucionar a questão sem necessariamente ter que ir para a via judicial. Não resolveu dessa forma,
aí eu sugiro que o consumidor ingresse na via judicial. Há o PROCON, que é um órgão que regulamenta, que verifica essas situações em relação aos consumidores. Mas ele é um órgão administrativo. Então, se eventualmente o prestador de serviço, o fornecedor de serviço não cumpre o determinado, a pessoa invariavelmente vai ter que ingressar com uma demanda judicial. Então, eu sugiro que procure logo um advogado e já entre com a ação. Eu tenho uma situação concreta de uma cliente que adquiriu uma televisão por um site na internet, pagou um preço assim... convidativo. Não tão convidativo, porque era uma super televisão. Mas em comparação... com o que ela compraria na loja, sim, o preço era bem mais razoável. E o que aconteceu? Faz 5 anos e nada da TV chegar. Então, no caso dela, o que ela fez? Ela ingressou com uma ação judicial, pedindo para que ou fosse feita a entrega do produto, ou então feita a devolução do valor que ela pagou. E, além disso, ela pediu, então, uma indenização por danos morais por todo o transtorno que ela passou. Porque tem alguns produtos que a venda via internet, que o vendedor pede que primeiro você pague um boleto no banco, é isso? Exatamente. Depois que ele recebe, ele manda. E aí? Quem garante isso, doutora? O site garante isso ou não? Na verdade, quando você está adquirindo, existe uma forma contratual. Porque existe uma política, exatamente, né? Dos sites de compra coletivo, né? Não quando é um site individual do vendedor, mas o site coletivo ele tem isso, né? Que é um site seguro, deve ter uns cadeados lá, enfim. Sim, exatamente. Isso é bem importante. Toda vez que for adquirir, na hora de efetuar o pagamento, verificar se a navegação é uma navegação segura, para que a pessoa não corra risco de fraude, ser hackeado e tudo mais. Em relação ao pagamento do boleto, existem alguns sites que a pessoa efetua o pagamento, pode ser via boleto, via depósito bancário ou cartões de crédito. O produto não sendo entregue, é feita uma reclamação e eles são obrigados a estornar esse valor. Porque judicialmente quem responde, tanto nesse caso, continuando aí no site de venda coletiva, tanto o site que faz a gestão do negócio como o vendedor, os dois são responsáveis solidariamente. Então, tanto um quanto o outro tem responsabilidade. É evidentemente que a empresa que faz essa intermediação, ela vai alegar que não tem responsabilidade. Porque, em tese, o comprador está fazendo contato direto com... Só, né? Exatamente. Mas o site está fazendo, de certa forma, a interface, né? Exatamente. Ligando o vendedor com o comprador. Exatamente. É. Então, é possível pedir a responsabilidade solidária para condenar os dois a restituir solidariamente o prejuízo. O consumidor, ele pode acionar direto os dois? Pode. Tanto o vendedor como o site? Pode, sem problema nenhum. Nesse caso, eu inclusive recomendo que acione os dois, porque vão ficar jogando a culpa um sobre o outro. Então, acionando os dois são obrigados a comparecer em juízo, né? Dependendo do valor da demanda, é possível fazer isso no juizado especial. Então, o consumidor não tem custos, né? Perfeito. Com exceção de, contratando um advogado, ele vai ter a despesa com honorários. Né? Doutora Natália, bom, o e-commerce já está bastante consolidado, né? Sim. No mundo já há mais tempo, no Brasil há menos tempo, mas já está consolidado. Mesmo assim, essa demanda é comum ainda? Existe muita demanda nessa área? Existe sim. Por quê? Porque as pessoas, quando elas vão adquirir o produto, elas não tomam as cautelas necessárias, não verificam que tipo de produto, não verificam as especificações do produto. Então, é muito comum a pessoa adquirir o produto pela internet, quando chega na residência, se chega, porque existem casos que nem entregam, né? Ou entregam fora do prazo. Aí a pessoa acaba se incomodando porque tem que ficar discutindo com a empresa. Eu, uma única vez, tomei um tombo porque eu comprei, logo que lançou aquele celular, o Touch, né? Uhum. Eu comprei um pela internet, levado pelo preço, né? Nossa! Durou exatamente 2 dias o celular. A terceira passada de dedo assim, né? Estragou. Já não funcionava mais. E fiquei conversando com o vendedor durante um bom tempo, vai, manda assim. Dei uma de brasileiro, deixei para lá, porque eu disse, vou me incomodar, não é nenhuma fortuna, acabei deixando. Erro, porque muitos comerciantes, sabendo que o brasileiro muitas vezes pensa assim, vou deixar para lá para não incomodar, acaba surfando
nessa onda, né? Exatamente isso que eu estava pensando. O que acontece? As pessoas justamente, porque demanda tempo, a pessoa vai ter que faltar serviço, vai ter que ir numa audiência, vai ter um desgaste, né? Muitas pessoas nunca tiveram nenhum tipo de contato com o âmbito judicial, então ficam um pouco receosas, não sabem como é que funcionam. Então as pessoas optam por não se incomodar e não ir atrás dos seus direitos. Nesse caso, outra dica que é bem importante é o seguinte, a nota fiscal. Então, a partir do momento que adquiriu um produto, guarda a nota fiscal, porque a nota fiscal... Qual prazo, doutora, que uma pessoa deve guardar a nota fiscal? Veja, média. Eu recomendo para ajuizar, para reclamar esse tipo de serviço, se for, por exemplo, só o dano moral ou só o dano material, em média 5 anos. Meu que é o Deus período do céu, de 3 a doutora. 5 anos. Então você tem que comprar qualquer coisa que você venha comprar, você tem que guardar no mínimo 5 anos a nota fiscal. Porque que vai depender muito do problema que o produto vai apresentar. Se, por exemplo, o produto apresentar um defeito logo no início e estiver coberto pela garantia, porque hoje em dia as lojas vendem produtos com garantia estendida. Então vamos supor, eu compro lá um computador que a minha garantia, eu pago um pouquinho mais e a minha garantia é por 3 anos. Eu vou ter que guardar essa nota fiscal por 3 anos. Sem a nota fiscal desobriga o compromisso do vendedor e comprador? Se eu, de repente, perdi, não tenho, acabou, não tenho como acionar na justiça o vendedor? Ele dificulta bastante a situação, sem dúvida. É possível requerer a segunda via da nota, mas é um pouco mais complicado do que a pessoa guardar a nota. Por isso que eu recomendo, trocou e-mail, fez a compra via internet, tem o protocolo de compra, guarda todos os documentos. E se o vendedor te mandou somente a nota virtual? Pela internet, não mandou a nota física junto com o produto? Então, hoje já não tem tanto problema porque em alguns estados a nota fiscal ela é emitida eletronicamente. Então, muito embora ela não venha na via física, o digital ele tem valor. Mas está lá para registro. Exatamente. Guarda. Vale. Exatamente. É importante manter esse registro, esse documento, né? Então, a alma do negócio para evitar dor de cabeça em compras pela internet, em primeiro lugar, é pesquisar tudo que for possível referente ao vendedor. Desconfiar de preços muito abaixo do mercado, porque geralmente os valores que são os produtos que são muito abaixo, vamos dizer, a especificação do produto talvez não seja bem aquela que o consumidor está necessitando. Milagre demais, desconfia do santo. Pode desconfiar, pode desconfiar. E outra coisa, ver bem as especificações, porque em alguns casos o produto apresenta algum tipo de defeito, o fornecedor do produto, o vendedor, ele é obrigado a informar que ele tem aquele determinado defeito. Vamos supor, estão comercializando uma mesa e ela tem um batidinho lá. E mesmo isso não os impede de comercializar, desde que eles cientifiquem o consumidor de que existe aquele defeito. E, evidentemente, o preço vai cair um pouco. Então, quando vê o preço muito baixo, verifica as especificações se não tem algum detalhe, alguma coisinha ali que torna aquele produto um pouquinho mais barato por algum defeito. E na hora do recebimento? Muitas vezes a pessoa recebe em casa. Certo. E na hora dela abrir a embalagem, está lá um defeitozinho. Como é que vai ficar a discussão com relação correio, vendedor e o consumidor? Opa, abri, estava com o produto estragado, quebrado, violado, enfim. Não, de repente o vendedor não pode dizer, não, mas eu entreguei em perfeito estado. Deve ter ocorrido um extravio ou uma quebra qualquer durante o translado. E aí? Veja bem, a responsabilidade de fazer a entrega do produto em perfeitas condições de uso é da pessoa que está comercializando. Ele não tem, até porque eu não tenho como comprovar que efetivamente esse produto se quebrou durante o traslado. Então, nesse caso, eu sugiro que a pessoa entre imediatamente em contato com o vendedor, informando sobre o defeito no produto e pedindo para que seja feito o reparo caso possível e não sendo possível o reparo para que seja feita a substituição. Se eventualmente, vamos supor, aquele tipo de vendedor problemático, ele não vai resolver o problema, a pessoa pode ingressar com uma demanda judicial pedindo para ou restituir o dinheiro ou substituir o produto, dependendo, né, da conveniência dela.
E o consumidor, ele é a parte hipossuficiente da relação. Quer dizer o quê? Que em relação à empresa, ele tem uma dificuldade de fazer a prova muito maior do que a própria empresa. É a parte mais frágil na... Exatamente, na relação. A balança pende muito mais para o lado da empresa do que para o lado dele, que é a parte frágil. Perfeito. Então, é possível pedir a inversão do ônus da prova. Esse palavrão quer dizer o quê? Que ele que tem que provar o contrário. Exatamente. O consumidor o juiz, né, vai autorizar que o ônus de provar que aquele material foi quebrado durante o traslado seja transferido ao vendedor. Então, ele que vai ter que demonstrar cabalmente no processo que aquele produto se extraviou. E mesmo assim, eu entendo que o consumidor não pode ser prejudicado por essa tríade. Muito bem, então vamos na questão financeira. Eu comentei contigo dessa CPU que não custa uma fábula. Nós estamos falando de R$400 essa CPU que eu quero comprar pela internet. Certo. Bom, eventualmente se eu tiver uma dor de cabeça, vale a pena eu ingressar com uma ação por causa de R$400? Eu não vou ter o custo operacional, o custo de honorário, o custo na justiça, o ir e vir. Como é que você falaria para o telespectador com relação a essa medida? Nós estamos falando de um valor de R$400 aí, sim, hipoteticamente falando. Como é que ficam os custos disso aí, doutora? Veja bem. Judiciais. Veja bem, como é um produto com um preço mais em conta, eu sugeriria que procurasse o juizado especial, dependendo do valor do produto, além do dano material propriamente dito, né, que é a questão financeira, ainda é possível requerer um dano moral. Mas o consumidor, ele pode ingressar direto nas pequenas causas ou ele tem que passar pelo PROCON por primeiro? Ele pode ingressar diretamente nas pequenas causas. Ele tem que contratar um advogado por causa de R$400? No juizado especial. Eu sei que a doutora vai me cobrar 500 só para me visitar. Doutora. No juizado especial, ele não é obrigado nas causas até 20 salários mínimos estar acompanhado de advogado. Ok, não precisa. Veja bem, não é obrigatório. E aí fica aqui um conselho, valorizando a minha profissão, evidentemente. Claro. O que vai acontecer? Esse consumidor, ele vai chegar no juizado, vai relatar o que aconteceu, alguém vai redigir o documento transcrevendo o que ele falou, muitas vezes não fica necessariamente na expectativa do que ele solicita, e aí vai ser marcada uma audiência de conciliação. Vão chamar as partes. Para tentar fazer um acordo. Ok. O consumidor vai chegar a ele, pessoa física, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, não tem um discernimento, e vai estar lá o advogado da empresa e o preposto da empresa. Então, é muito comum que as pessoas entrem, né, desacompanhadas de advogado, não resolvendo a situação na primeira audiência, a empresa vai ser intimada para apresentar uma defesa por escrito, e aí começa a problemática, porque daí o consumidor vai ter que impugnar essa defesa. Muitas vezes são termos técnicos, então invariavelmente vai haver uma pela dificuldade. Falta de conhecimento que não é obrigado a pessoa a ter o chamado juridiquês. Exatamente, né? Isso aí vai competir um advogado. Então, eu sugiro assim, não é obrigatório nas causas até 20 salários mínimos a presença do advogado, mas é recomendável. Porque essa pessoa não vai estar demandando contra uma outra pessoa física que está mais ou menos na mesma condição econômica, jurídica e tudo mais. Então, ele estando amparado por um advogado, o direito dele fica mais protegido. Porque vai ser um advogado debatendo com outro advogado. E outra coisa, o advogado sabe o que pedir, né? Porque petição, o que é? Pedir para o juiz algo que ele acha que tem direito. Exatamente. Não só o que pedir, mas porque muitas como vezes pedir. Esse pedido extrapola o valor venal do objeto e pode danos morais, sim. enfim. Exatamente. Então, por exemplo, assim, vamos supor, né, um exemplo. Esse CPU, você trabalha lá com análise de sistemas. Tá? Você tem uma empresa e você depende daquele computador para trabalhar. Tem meus clientes, precisam entregar um serviço. Sem aquele computador você não consegue trabalhar. E daí vamos supor, você adquire um computador novo, ele não chega no prazo, você fica lá 20 dias sem poder trabalhar. Tá perdendo a receita. E aí isso aí te gera um prejuízo financeiro, além daquele que você desembolsou por um produto que não funciona. Há uma saída jurídica para essa situação. O leigo não saberia
peticionar ao juiz Exatamente. essa perda que ele teve com o negócio. São duas coisas, que é o pedido e a forma, a causa de pedir. O porquê pedir. E, evidentemente, ele estando acompanhado de um advogado, ele vai ter melhores condições de auxiliá-lo. Tudo, doutora. Oh, que maravilha. Hoje compra-se tudo pela internet, né? Sem dúvida nenhuma. Desde uma pulseira, relógio, computador, geladeira, televisão, objetos, obras de arte, sim, enfim. Né? Sim, com certeza. Então, quanto mais a lei e as pessoas ficarem cientes dos seus direitos, porque eu acho que o comércio e-commerce tem um lugar significativo hoje no mercado, né? Com certeza. Ele facilita muito, sem dúvida. O custo também, o custo, ele né? é muito vantajoso para o consumidor. Que é bem menor também, né, doutora? Sim, independente dessas promessas aí malucas, existem produtos que são idôneos, de empresas idôneas, que eles são comercializados num preço bem mais razoável do que numa loja física. Então, vale a pena. Num próximo programa, doutor, nós vamos continuar falando dos direitos do consumidor, mas vamos sair do âmbito da internet e vamos falar das lojas, das trocas, né? Olha que eu já tive alguma briga em loja, viu? Eu também. Me lembro uma ocasião que eu passei por uma loja, vi lá um tênis muito bonito, vou comprar para o meu filho. Ah, quanto é? Tanto, bacana. E daqui? Levei. Mas ele não estava junto. Cheguei, pai, não gostei. Posso ir junto com você lá trocar? Vamos, filho, vamos na loja. Eu trocar o tênis aqui. Não dá. Por quê? Você comprou na promoção. Eu disse, tudo bem, mas eu não quero o mesmo. Eu disse, meu filho pode escolher qualquer um, eu só quero completar. Não, mas você comprou da promoção. Eu falei para ele. Aí continua aquele bater-boca. Mas eu sei, dona moça vendedora, eu não quero trocar pela promoção. Eu comprei da promoção que custou R$ 89,90, que geralmente o comércio é assim, né? R$ 89,90. Você comprei por R$ 89,90. Eu estou mandando ele escolher qual ele quiser. 100, 200, não tem problema. O importante é que ele quer outro e não serviu esse aqui da promoção. Ah, mas o senhor perdeu porque esse é da promoção. Meu caro amigo telespectador, não é de você ficar... Doutora... Muito brabo. Esse tipo de situação... Essa falta de habilidade, muitas vezes, do comerciante brasileiro é realmente repugnante, né? Porque na verdade ele já parte de uma ideia de que ele está superior ao consumidor. Levar vantagem. Detalhe, a vendedora não era nem dona da loja, era a vendedora. Você veja que transtorno. Aí ela chamou a gerente da loja. A gerente da loja, sou idiota. O seu problema? Eu tive que contar de novo a história, que eu já tinha contado para a vendedora. Eu comprei esse sapato pro meu filho, não gostou a cor, tal, tem um outro número, outra cor não tem, então eu quero levar um mais caro. Não pode, porque o senhor veja, conforme a vendedora falou, é da promoção, eu não tenho como devolver para o estoque. Veja que situação. Bom, não posso nem dizer que eu, infelizmente, fui obrigado a armei um barraco. Fui um dos poucos. Mas, poxa, eu não ia perder R$ 89,99, doutora. Poxa vida, eu queria um tênis mais caro, mas não. Ainda mais pelo descaso, né? De Deus. Não posso, porque você veja, ainda cruzou o braço e olhando pra minha cara, só um gerente, não vou trocar. Não, e o consumidor, ele é desrespeitado, ele é tratado de uma forma que ele é vexatório, né? Pergunte se eu vou voltar alguma vez na vida naquela loja. Não. Ou vou dizer, e não vou contar para alguém o que me aconteceu naquela loja. Eu tive uma situação de um aparelho celular que a tela, ele estava no bolso e bateu assim uma batida assim bem boba. E aí estava na garantia, fomos até a loja para fazer a troca da peça sem custo, né? E aí nós chegamos na garantia, a moça não quis receber o celular porque segundo ela era mau uso. E aí, infelizmente, quando você é advogado, você acaba passando por inconveniente, chato, porque aí você tem... Alguns argumentos não passam, né? Nós temos ciência que aquilo ali não é o correto, não é o procedimento adequado. E aí eu comecei a argumentar com ela, 40 minutos depois eu falei para ela assim, olha, a senhora, por gentileza, receba o aparelho e negue o atendimento. Que eu só preciso da sua negativa. Com a negativa eu vou entrar judicialmente e eu vou conseguir fazer com que a senhora conserte e ainda me indenize pelo tempo que eu estou perdendo aqui discutindo e pelo tempo que eu vou ficar sem o meu celular. Mas eu não gostaria que fosse dessa forma. E essa doutora é braba. Essa doutora é braba, hein?
Eu não queria ser vendedor nessa loja. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Resultado, É. ela chamou o gerente, também foi mais 40 minutos discutindo com o gerente. Que coisa. Não hein? precisei fazer Mas sabe barraco. qual é o problema, doutora? Muitas vezes as pessoas se colocam numa posição como se fosse deles. Muitas vezes ele é funcionário, é gerente e está perdendo seu tempo brigando, né? Não, e parte do pressuposto de que o consumidor está de má fé. Quando, na verdade, não existem pessoas que atuam de má fé, sem dúvida nenhuma, mas não é a maioria. O padrão americano diz o seguinte: não gostou? Tá de volta. Sim. Eu não vou fazer nem propaganda, mas existe uma lanchonete aqui em Curitiba que existe no mundo inteiro. Se eu não gostar do sanduíche, por qualquer motivo, o atendente ele nem pergunta nada, ele só pega o sanduíche e joga no lixo e faz um outro para você e diz, tá, pronto. Porque ele vê que você é consumidor. Você... É como o pessoal comenta sobre o iPhone, né? Isso que eles não fazem a troca de peças e tudo mais, eles substituem o produto. Então você entrega o produto com defeito e fica com o novo. Você imagina um cliente satisfeito, ele é uma maior propaganda viva que existe, né? O contrário também é verdadeiro, né, E hoje existe até alguns sites, um deles é o Reclame Aqui. Pois é. Que é um site onde o consumidor pode, inclusive eu particularmente, quando eu vou fazer algum tipo de compra pela internet, um dos primeiros sites que eu consulta é o Reclame Aqui. Porque ali ele demonstra o quê? O perfil do vendedor, quais são os tipos de demanda que dão problema e se eles resolvem ou não resolvem a demanda. Bom, se você tem alguma briga aí com loja, com compra e venda, qual é o contato lá, doutora? Qual é o e-mail? O e-mail é natalia@guazelliadvocacia.com.br. Manda lá sua pergunta, tá aí na tela, ó. natalia@guazelli.com.br. Manda a sua pergunta, tire a sua dúvida ali para a doutora Natália, futura mamãe. Né, doutora? Isso aí. Obrigado. Vamos falar na próxima semana aí, quando você vier, nós vamos falar desse assunto, mas vamos falar um pouquinho das lojas, tá bom? Claro, será um prazer. Chamar um intervalo, já voltamos, gente, 1 minuto.